Hoje eu vou te mostrar um conceito que realmente vai mudar o seu negócio. A gente vai entrar hoje em um conceito de barreiras de entrada. O que são barreiras de entrada? Barreiras de entrada são aquelas coisas que te impedem de um concorrente entrar no seu ramo e acabar com a sua empresa rapidamente. São formas de tu proteger a sua empresa, então realmente criar barreiras para outras pessoas que entrarem contra você não conseguirem te quebrar facilmente. Então as barreiras de entrada elas são a única maneira possível de ter uma empresa com lucros assimétricos e persistentes ao longo do tempo. Hoje a gente vai entrar no conceito de 7 poderes de Hamilton Hammer. E cara, desde o começo, isso não é um conceito superficial, a gente vai entrar num dos conceitos mais importantes do empreendedorismo e poucos compreendidos, principalmente por empresários de pequenas e médias e até grandes empresas no Brasil. O conceito de barreira de entrada é um conceito já muito antigo, só que Hamilton Hammer estudou por 30 anos e ele descobriu 7 poderes de barreiras que impedem de amanhã você acordar e um concorrente ter ganhado todo o seu mercado. E tudo aquilo que tu batalhou, você perde de um dia para o outro. Então, vamos começar. Então, antes para a gente ir para a tela do computador, eu vou falar da fórmula de Hamilton Hammer. Basicamente, a fórmula dele é valor igual M0 vezes G vezes S vezes M. Espera aí, vou te explicar essa fórmula. Então, o valor é igual M0, é o tamanho atual do mercado. G é o fator de crescimento desse mercado. S é a participação da própria empresa dentro desse mercado no longo prazo. E M é a sua margem diferencial de longo prazo. Então, basicamente, pegando essa fórmula e trazendo para um conceito menos matemático, ele fala assim, o que os mercados precisam para ser mercados, para criar boas barreiras de entrada. E para você ter uma boa empresa, é estar em um mercado relevante, capturar uma fatia significativa desse mercado e manter margens superiores aos seus concorrentes. Então, como que eu faço isso? Através das barreiras de entrada. Então, eu te faço uma pergunta. Esse vídeo vai demorar um pouco porque é um conceito muito importante. Eu faço uma pergunta, se tu realmente quer ter uma empresa com lucro persistente e não um concorrente chegar amanhã, copiar toda a tua empresa e acabar com o teu mercado, veja esse vídeo com atenção. Então vamos para a tela do computador. Os 7 poderes de Hamilton Hammer, o blueprint estratégico completo, né? Então aqui é o framework detalhado. Criei essa imagem aqui com esse framework e antes de a gente entrar, ele separa as 7 barreiras de entrada em 3 espaços diferentes. Tem a originação, a decolagem e a estabilidade. Tudo isso leva para o que ele fala do fosso econômico, que são empresas com lucros assimétricos e persistentes. Então, originação é quando você está criando o seu modelo de negócio, quando tu está pensando na tua ideia, como tu vai estruturar essa ideia, o que tu vai fazer. Decolagem é quando tu começou a entrar em ação e o teu mercado está ganhando muito poder, são mercados que estão crescendo rapidamente, né? Mercados que estão em alta decolagem. E estabilidade é quando o mercado se assentou, né? O crescimento anual do mercado já mantém uma média mais padrão de outros mercados e tu entra em estabilidade. Então, para cada uma dessas áreas, tu tem alguns conceitos, algumas barreiras de entrada. Então, vamos começar. Originação. Aqui a gente tem 2 conceitos de barreira de entrada. Então, o primeiro conceito é o recurso exclusivo. São acessos preferenciais a ativos críticos. Então, aqui a gente inclui patentes, talentos raros, localização privilegiada ou dados proprietários que concorrentes não podem replicar. Então, vamos pensar. É quando a tua empresa tem algum acesso preferencial, alguma coisa exclusiva que os seus concorrentes não vão conseguir repetir aquilo. Então vamos, por exemplo, exemplos clássicos disso. É uma empresa de medicina que desenvolveu um remédio, a Ozempic, até pouco tempo atrás, que tinha uma patente que ninguém poderia copiar. Então ele tinha uma barreira de entrada de recurso exclusivo. Pô, eu tenho uma patente, eu não consigo copiar, eu tenho 10 anos, daí no caso de remédios tem 10 anos, depois cai, etc. Enfim, mas vamos pensar em outra coisa. Eu tenho uma fazenda. Pô, não é fácil, não consigo criar terra. Então os fazendeiros que têm suas fazendas ali, estão localizando, eles têm uma puta de uma barreira de entrada. Uma mina de ouro, eu tenho um areal, eu tenho fontes de minério, etc. São coisas que são locais, são recursos que não tem como competir, porque é muito difícil. Por exemplo, um moderno,
A Marvel simplesmente ela tem os heróis. Ela tem a patente dos heróis dela. Então, tipo assim, não posso uma outra empresa fazer Homem de Ferro porque leva processo. Então, eu queria um recurso exclusivo. Alguma coisa que eu tenho que as outras empresas não podem ter. Então, basicamente, isso aqui é uma barreira de entrada de começo. Ela pensar, beleza, esse meu negócio, o que eu posso fazer, o que eu posso pensar no meu negócio para ter um recurso exclusivo, para eu, talvez uma patente, uma localização em um lugar diferente, contratar alguns talentos que, tipo assim, eles realmente são muito diferentes em alguma coisa. Então tem que pensar em alguns negócios, como tu pode fazer isso. Há dados proprietários, um software que eu criei, eu consigo patentear. Então, basicamente, do recurso exclusivo é tu pensar antes no teu modelo de negócio, tem alguma coisa que pelo próprio modelo tu vai travar outras empresas e tentar te abocanhar depois. Criar alguma coisa que de alguma forma impeça as empresas de concorrerem com você. Às vezes uma estratégia pouco utilizada para isso, networking. Vamos supor, relações com fornecedores, relações com clientes. Se eu tenho um network muito grande em uma empresa chave no meu setor e, eu sou amigo do dono e ele fala que só vai fechar comigo independente de qualquer coisa, isso é um recurso exclusivo também. Então o network também é um recurso exclusivo para tu se pensar. Então essa é uma barreira de entrada que tu começa a pensar assim, beleza, eu vou ter uma coisa que quando chegar alguém amanhã, eu começar a ganhar dinheiro e tentar, as pessoas vão ver que eu vou ganhar dinheiro e vão me copiar, eu tenho isso aqui que as pessoas não vão poder fazer. Então essa é a primeira barreira de entrada. A segunda barreira de entrada na originação é o contraposicionamento. É um novo modelo de negócio que você cria um dilema para quem está no setor. Então, se aqui as pessoas do setor copiarem esse teu modelo de negócio, eles vão estar meio que matando o próprio negócio. Então, o contraposicionamento ele é feito para atacar pontos cegos de empresas maiores que incomodam no setor. Por exemplo, e esse aqui, cara, é o mais fascinante talvez, porque ele é muito estratégico. Vamos supor a Netflix e a Blockbuster. Quando a Netflix chegou e começou a vender online, né, os serviços dela, etc., a Blockbuster não podia adotar o mesmo modelo de negócio de streaming da Netflix. Porque assim, ele fazendo isso, ele canibalizava o próprio negócio de lojas físicas. A Netflix chegou com um ponto falando assim, beleza, se tu vir concorrer com a gente no nosso modelo de negócio, o teu modelo de negócio tu vai estar matando. Então, tipo assim, é um jeito de tu matar o que tá ali. Outra coisa, Airbnb e redes hoteleiras. Imagina, se as redes hoteleiras começassem a fazer Airbnb, os hotéis tradicionais eles têm muito mais custos. Então eles têm os custos de instalação, eles têm os custos de funcionário, eles têm vários custos que eles não conseguiriam fazer tipo um Airbnb e deixar as mesmas margens. Então eles não poderiam entrar naquele tipo de negócio. O contraposicionamento é às vezes tu entrar num novo negócio com uma nova visão e falar que aquela visão é a mais correta e outros players do mercado não podem entrar junto contigo porque eles têm visões diferentes e já falaram publicamente sobre essas visões. Então, se eles entrarem na tua ideia, eles estão canibalizando o seu negócio. Empresas que falavam que abertamente que o home office era a melhor coisa do mundo, muitas dessas empresas não voltam atrás, mesmo com algumas empresas voltando. Por quê? Porque é um contraposicionamento que elas já colocaram publicamente e tem outras empresas agora falando assim, não, agora é tudo presencial, eu só trabalho presencial. E é o ataque deles. Daí ele está ganhando uma vantagem nesse sentido, porque outras falam lá atrás que não, o home office é melhor, a gente vai continuar com isso. Então, o contraposicionamento é a estratégia mais pensante das barreiras de entrada. É como eu posso entrar no meu mercado e me posicionar de um jeito que as pessoas se atraem com isso e as grandes empresas, grandes pessoas do meu mercado não possam me copiar sem ferrar o próprio negócio ou sem as pessoas falarem, estão copiando ele. Estão copiando, por exemplo, eu fiz um negócio, estão copiando o Yogi, entende? Então, o contraposicionamento é a segunda barreira de entrada para você pensar no seu negócio. Agora a gente vem para as próximas barreiras de entrada, que é a barreira de entrada na parte de decolagem, quando realmente o teu negócio começou a rodar, o mercado que tá crescendo, etc. Então, tu tem que colocar algumas barreiras de entrada aqui para rodar. A primeira, economias de escala. Essa é a barreira de entrada, eu acho que se tu falasse que é a barreira de entrada que as pessoas mais conhecem é a economia de escala, porque ela é a barreira de entrada talvez a mais antiga, por causa que ela começou lá desde as indústrias, etc. Então o que é? Custos unitários caem com volume massivo. Diluição de custos fixos permite preços que concorrentes menores não suportam. Aqui pode ter um foco em automação e tecnologia. Então, basicamente, a economia de escalas, ela fala basicamente que quanto maior você é, o teu custo unitário diminui. Então, se eu produzo mais, se eu compro mais,
o meu custo por peça, o meu custo unitário, então o meu custo por é menor. Se eu sou muito grande, eu tenho um custo unitário tão baixo e eu jogo num mercado que geralmente são mercados de commodity, que pequenos players não conseguem entrar. Por exemplo, o Walmart. O Walmart é uma empresa que tem milhares de lojas. Então, quando ele compra um fornecedor, ele coloca muito dinheiro e ele consegue muita barganha de preço. Então, o preço dele vai ser menor. O preço dele vai ser menor do que dos concorrentes pequenos. Porque, vamos supor, chega no fornecedor, o Zezinho comprou 100 mil. O Walmart compra 100 milhões. Então o Walmart fala assim, beleza, vou comprar por 100 milhões, mas o custo por peça disso aqui eu quero que seja R$10. Enquanto o custo por Zezinho vai ser 15, 20. Por quê? Porque eu comprei muito mais. Então eu tenho poder de barganha. Isso indústria também, né? Então eu compro mais matéria-prima, eu consigo ter mais capacidade de produção, eu pego os meus custos, né, os meus custos fixos e diluo por mais produtos, mais coisas, então o meu custo unitário cai. Então cada vez que eu cresço, eu consigo ganhar na barganha, eu consigo ganhar no próprio custo de operação. Vamos supor que eu tenho uma fábrica que consegue operar 300 mil peças mês de alguma coisa. Se eu consigo as 300 mil peças mês com os mesmos funcionários, 100 mil peças mês, meu custo fixo diminuiu, então meu custo unitário é menor. Então, basicamente, aqui a gente fala que a economia de escala ela é muito importante. Outra coisa, por exemplo, uma economia de escala mais atual, o Netflix. O Netflix é uma economia de escala que, vamos supor que ela pega e faz Stranger Things, né? Que parece ser uma série cara. E ela gasta 100 milhões. Só que ela tem 10 milhões de usuários. Então, assim, ela divide esses 100 milhões pelos 10 milhões de usuários como custo. Enquanto eu vou abrir a minha. E vamos supor que eu tenha 1000 usuários. Eu não consigo gastar 100 milhões, porque meus usuários não vão pagar isso, né? Porque eu tenho que ganhar de algum lugar. Então seria 100 milhões dividido por 1000. Os caras não vão pagar esse valor. Então, por eu ter ser muito grande, ter uma margem muito grande, ter muitos funcionários, muitos usuários, eu consigo ter um custo menor e eu consigo trazer mais coisas hoje em dia, né? Então, por exemplo, Netflix, Disney, essas coisas que têm custos menores e conseguem produções melhores e com mais caras, que trazem mais retorno e trazem mais usuários, beleza? Então, a economia de escala é a mais antiga e mais famosa, provavelmente, barreira de entrada. Próximo, economias de rede. As economias de rede, elas são engraçadas. Quando elas começaram a inventar, elas são a mais forte nas redes sociais e elas são basicamente o estilo de barreira de entrada que é o primeiro leva tudo, né? Aqui a gente começa a ver startups que os primeiros levam basicamente 90% do mercado. Por quê? A economia de rede basicamente fala que o valor do produto, ele aumenta exponencialmente quanto mais usuários tem. Por exemplo, o Facebook. Qual seria a graça do Facebook ou do Instagram? Vamos pegar o Instagram? Mas, uau! Qual seria a graça do Instagram se não tivesse muitos usuários? Não teria graça. Se os teus amigos não estivessem lá, não teria graça. Então, eles já têm muito usuário. Então é uma economia de rede muito grande. E a economia de rede é legal que ela vai se retroalimentando. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira criar uma nova rede social. Eu crio uma rede social. Primeiro que ninguém vai querer entrar. Ninguém vai querer entrar. Por quê? Porque não tem usuário? Por que eu vou entrar numa rede social que não tem usuário? Então eu fico ali, eu fico naquela. Mas vamos supor que eu consiga alguns usuários, algumas pessoas entrando. O que a economia de rede faz? Pensa comigo, eu tenho muitos usuários, então eu consigo atrair muita publicidade me dá muito dinheiro reinvisto na interface para atrair mais usuários, então eu vou me alimentando na economia de rede. Por exemplo, o iFood é uma puta de uma economia de rede, porque pensa comigo, se você, eu crio tem outros, né, mas nunca são tão grandes quanto o iFood, por isso que eu falo que a economia de rede, o primeiro leva muito mais. Então o iFood, ele começa lá, daí agora tem um monte de restaurante. Por ter um monte de restaurante, tem um monte de usuário. Por ter um monte de usuário, vai ter mais restaurante querendo entrar. Com mais restaurante querendo entrar, mais usuário entra também. Então a economia de rede ela se retroalimenta. Enquanto eu vou criar um novo, menos pessoas vão conhecer, então menos usuários vão entrar. E por ter menos usuários, menos restaurantes vão entrar, etc. Vai ter que uma estratégia de marketing, uma estratégia de aquisição muito mais forte. O iFood praticamente se vende só pela rede de usuários que ele tem. Então a gente pode pensar que a economia de rede ela é muito usada para aplicativos, para redes sociais, para coisas online, coisas que se retroalimentam. E ela é uma uma barreira de entrada. Porque a partir do momento que eu tenho isso, como que alguém tira aquilo de mim?
Como que alguém destrói o Instagram? Entende? Eu tenho muita economia de rede, eu tenho muito usuário, eu tenho muito valor investido, eu tenho muito patrocínio. Como que tu perde? Isso são as barreiras de entrada. Te impedir de perder no seu setor. E é esse pensamento que tu vendo isso aqui tu tem que ter. Então vamos para a próxima barreira de entrada. A próxima barreira de entrada é o custo da troca. Então, aqui são basicamente os clientes retidos por barreira de saída. Um cliente entra no meu negócio, entra no meu serviço, entra no meu produto e ele não sai mais. Por quê? Porque vai ter ou custo financeiro, ou vai ter um tempo de treinamento, ou vai ter uma integração de dados difícil, ou um risco operacional, ou as pessoas lá dentro não querem mudar. Então, por exemplo, vamos pensar o Microsoft, o Excel, né? O Office 365. Tipo, pô, ninguém sai dele. Por quê? Vamos supor que uma outra empresa pensasse, tinha lá antigamente a Lotus. Eu vou criar um outro Excel, né? Eu vou criar um outro Excel. Quem que vai querer sair do mais famoso, então, com maior economia de rede, porque tem mais pessoas utilizando, mais pessoas que sabem sobre isso, mais pessoas que ensinam sobre isso, mais investimento no produto por causa da economia de rede, para ir para um novo que eu vou ter um custo de aprender esse novo produto, vou ter um custo de tirar todas as minhas planilhas de Excel e passar para esse produto, entende? Então o custo de troca é tu pegar o teu serviço e fazer a pessoa ficar dependente daquilo. Se a pessoa sair daquilo, ela vai perder muito. Se a pessoa sair da alguma coisa, ou ela vai ter um custo financeiro, ou ela vai ter um tempo para trocar o serviço, o RP, o SaaS, qualquer coisa muito difícil, e ela não vai querer, ela vai falar assim, meu Deus, mas que custo? Por exemplo, lá um e-commerce, né? Eu pego meu e-commerce, coloco todo na Shopify. Daí eu descubro que tem o Nuvem Shop. Porque olha o esforço que eu vou ter que tirar, jogar para lá, integrar, entendeu? Então a barreira de entrada de custo de troca basicamente é uma barreira de entrada que fala assim, beleza, agora que tu entrou aqui, eu não te deixo mais sair. Eu vou ter alguma coisa tão legal aqui, tão boa, tão difícil de tu sair que eu não vou sair. Então é uma outra barreira de entrada para tu ter, porque senão vamos supor, tu não tem nenhum custo de troca na tua empresa. Daí chega um concorrente e fala assim, vem pra cá, vem pra mim agora. O cara fala, beleza, só eu falo, não vou mais ficar contigo, cancela o contrato, vou pro outro. Mas não, peraí, pra eu substituir isso, eu vou ter que trocar o sistema, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer um novo treinamento com a equipe, ou aquele negócio que se eles faziam pra mim não vai mais ser feito, daí eu vou ter que mudar, entendeu? Então é como tu vai pensando na tua empresa pra tu impedir de concorrência de roubarem de um dia pro outro, e o custo de troca é muito importante. Então, pensando nisso, agora a gente vem para, beleza, eu já tenho, o meu mercado cresceu, eu cresci, eu criei economia de escala, eu criei economia de rede, eu tenho meus custos de troca, eu tenho os meus recursos exclusivos ou talvez não, e eu tenho meu posicionamento. Agora eu sou uma empresa estável, então é a última coisa que a gente precisa para entrar no fosso econômico. Mais duas barreiras de entrada, agora que eu tenho essa empresa estável, o que eu vou fazer para continuar perpetuando essa empresa? Aqui a gente vem para duas barreiras de entrada. O primeiro é o poder do processo. Então o poder do processo basicamente fala da excelência operacional e cultura interna de melhoria contínua. Então é o conhecimento tácito e complexidades que concorrentes veem, mas não conseguem copiar. Tu ficou tão bom no negócio, a tua empresa é tão boa no negócio, que as outras pessoas até sabem o que vocês fazem, mas não são bons o suficiente para te copiar. Eles não conseguem te copiar mesmo sabendo. Por quê? Porque tu ficou muito bom. A tua excelência operacional é tão grande, de tempo de experiência, tempo treinando, uma cultura interna de melhoria, mesmo que as pessoas saibam o que tu faz, não dá para copiar mais, porque a tua empresa já é grande, já está consolidada, e beleza, tu vai ficar aqui, não tem como copiar. Não é do dia para a noite que alguém chega e fala, não, eu sou melhor que tu, meu serviço é melhor que o teu. Porque tu criou uma cultura, uma empresa tão boa que, mesmo que as pessoas saibam, elas não conseguem te copiar. E isso é uma baita barreira de entrada, uma baita barreira de entrada. E a última barreira de entrada é o branding. Então, antes de a gente falar do branding, eu quero basicamente falar que, cara, a gente falou um pouco de branding no meu vídeo dos Você Pode Estar no Mercado Errado, eis o porquê. Tá aqui no canal, vejam, é importantíssimo tu pensar nisso também, pensar nos mercados. Branding, valor percebido premium e conexão emocional. Clientes pagam mais pela confiança, história e promessa consistente da marca, além da funcionalidade. Então aqui eu criei minha economia de escala, eu tenho uma economia de grande, meus custos de troca são grandes, eu vou começar a investir em branding, vou começar a investir de eu ser a empresa, quando penso naquilo, eu ser a referência.
Porque eu sendo a referência, eu posso cobrar mais. Eu sendo a referência, os grandes players vêm para mim. Eu sendo referência, ninguém sai de mim porque eu sou a referência naquilo. Então, o meu serviço é o melhor, junto com minha barreira de poder de processo. Então, o branding ele vai sendo criado de uma forma para fortalecer todas as outras barreiras de entrada e ter um negócio que é impossível de quebrar, é impossível de concorrentes canibalizarem o seu negócio e destruir o seu negócio com margens menores, com preços menores, e tu tem que ficar batendo uma guerra de inchada em um oceano vermelho. Então o branding ele faz tu desprender o custo do valor. Né? Quando tem um branding muito elevado, o teu valor é muito maior que o teu custo. Então tu consegue cobrar mais e mesmo assim tu se marcar como referência e as pessoas quererem continuar contigo. Então, essas são as 7 barreiras de entrada. Esse é um framework de negócio que é pouquíssimo falado no Brasil. Os artigos, os livros do Hamilton Helmer, eu acredito que nem tem em português, porque são conceitos que realmente são bem estruturados e estudados, e são conceitos profundos, coisas que a maioria das pessoas não querem saber. Só que isso aqui é realmente o que pode modificar o teu negócio, que as grandes empresas usam essas barreiras de entrada todas, ou todas que se encaixam no negócio. Então, para tu competir, para tu ser grande, para tu ter uma empresa com lucros assimétricos e persistentes, tu precisa ter barreiras de entrada, porque senão tu constrói um negócio legal e de um dia para o outro vem um concorrente e te rouba com uma estratégia um pouco melhor ou com uma barreira de entrada e tu fala, meu Deus, eu batalhei tudo, eu cresci o mercado, eu fiz alguma coisa e agora eu estou sendo canibalizado com um preço menor, etc. E eu não consigo fazer nada, só acatar. Então, para tu não cair nisso, pense nas barreiras e construa as tuas barreiras de entrada. Elas são muito importantes. Todas as empresas podem ter. Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostaram desse vídeo. É realmente um framework muito importante. Se viram até aqui, vocês gostaram, então comentem, compartilhem e curtam. E se vocês quiserem saber mais sobre isso ou pensar em como poderia estruturar isso na sua empresa, deixe eu saber. Comenta aí que a gente conversa. Abraço, até a próxima.